aqui porque somos produtos da graça e da misericórdia de Deus. Sempre eu deixo bem claro aos irmãos que não existe nada de bom em mim. O que tem de bom em mim é de Deus. Só isso. Tirando coisa dele, não presta mais nada. Esse homem aqui não presta para mais nada. Então, o que tem dentro da gente de bom é de Jesus. E se nós estamos aqui, não é por mérito, não é por capacidade. Eu creio em um chamado, em uma escolha de Deus. E Ele tem nos chamado, nos escolhido. E nós estamos aqui fazendo a sua obra com base nesse princípio bíblico de humildade, de obediência. Então, preciso muito que os irmãos procurem cada vez mais a partir de agora, todos, jovens, crianças, irmãos e irmãs, ficarem atentos ao ensino da palavra. Precisamos permanecer dessa forma em todo o período de culto, toda a liturgia do culto. Não é para existir inquietação. Eu tenho maturidade para entender as crianças. As crianças, nós precisamos ter uma paciência diferenciada, mas precisamos também ensiná-las, porque a Bíblia diz que é dever nosso ensinar a criança não é no caminho. Então ela vai olhar para mim e para você, como nós nos comportamos no culto, e vai estar replicando isso, tá certo? Então, temos uma paciência diferenciada pelas limitações de ser uma criança, não tem esse discernimento do que é o culto. Essa criança que está chorando aí, ela não sabe o que é um culto. Então nós entendemos isso, nós não somos ignorantes, não me atrapalha em nada. É melhor ela chorar aqui dentro para a mamãe dela e o papai dela ficar aqui, do que ir lá para fora. É melhor estar aqui dentro, entendeu? Então nós temos que ter esse cuidado, esse discernimento. Agora, aqueles que já têm a sua faculdade desenvolvida, sua capacidade de raciocínio já, adolescentes que conhecem, que sabem, que entendem, todos aqui jovens, vamos lá, todos aqui, vocês que já estão numa fase de entendimento, vocês precisam também aproveitar, todos nós, aproveitar o culto. Começa às 7 na terça até às 9, não está começando agora, começou às 7, na oração. Então eu participo do culto desde o início até o fim. Então isso, irmão, é muito importante. A distração faz parte da estratégia de Satanás para que o culto perca o seu fulgor, para que você não receba da parte de Deus. Então você pode estar aqui dentro e sua mente lá fora. Você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Nós cobramos muito dos pregadores, daqueles que ensinam, dos pastores, dos obreiros, para que eles se dediquem, ensinem, preguem, para que o culto seja aquele culto, igual foi domingo, que deu pena terminar aquele culto de domingo, não foi? Foi uma bênção aquele culto, que bênção foi o culto de domingo. Mas só que só acontece isso quando existe um sinergismo daquele que vai ministrar, preparo, oração, direção, sensibilidade daquele que está dirigindo o culto, sensibilidade e preparo daquele que vai ministrar, e sensibilidade e preparo de vocês que vão cultuar também junto conosco. Então há esse sinergismo, essa cooperação mútua. Não é só exigir daqui para aí. É o que você veio também entregar ao Senhor. E isso não é coisa do passado não, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado. Eu sou do tempo que o crente se preparava para vir para a igreja. Quando era culto de ceia, principalmente. Passava o dia todinho cantando, pensando no culto que ia ofertar a Deus. Eu fui ensinado desde criança aqui dentro da igreja. Eu tenho testemunho hoje aqui do que eu estou falando. Eu tenho alguém que me conhece aqui de criancinha. Ele foi um dia uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Hoje eu sou sobre a dele. Mas ele foi um dia o meu dirigente. Foi responsável sobre a minha vida. E ele sabe do que eu estou dizendo aqui. Nós éramos ensinados a chegar na casa do Senhor, não é de qualquer jeito. Tinha um preparo para isso. Então nós não podemos mover esses marcos antigos, irmãos. E vocês não têm o que reclamar sobre o ensino. Eu zelo muito, o pastor da igreja zela muito, por reverência, por temor, por tremor. Isso influencia muito no âmbito espiritual. Para ser batizado com o Espírito Santo, para os dons de Deus ser derramado, para que o fruto do Espírito frutifique dentro de nós, precisamos ansiar
como aquela corça ansiava pelas correntes das águas refrescantes no meio daquele deserto. Ele diz: a minha alma está abatida, deseja, como uma corça que está com a boca seca, querendo a água para se refrigerar, para saciar. É assim que nós devemos chegar aqui. Passamos um dia no deserto daquele mundo, desse mundo perdido lá fora. Chegamos aqui sedentos e vamos deixar o tempo passar, 2 horas passar aqui, para a gente sair com sede, junto de uma fonte que é Jesus. Não podemos, irmãos. Que Deus nos ajude e nos dê graça e nos faça voltar ao primeiro amor. Tem sido a minha oração por esses dias. Eu tenho me preocupado muito com a minha geração e com a geração daqueles que hão de vir, para não perder. Isso aqui não é placa de igreja, isso aqui é Bíblia, isso aqui é ensino de Jesus, é reverência, é temor, é tremor, é discernimento de espírito, é saber quem é, saber quem Ele é. Nós estamos aqui na presença da maior autoridade no mundo, não tem ninguém acima dele, é Ele que rege todo o centro do universo, é Ele que domina com a palma da sua mão. Amém? Queridos, nós estamos tratando sobre um assunto, e o assunto trata-se de batalha espiritual. Eu quis fugir desse assunto, até falei domingo que iria trazer um novo estudo para os irmãos, mas eu vou estar postergando o início desse novo estudo, que trata das bem-aventuranças. Nós estaremos se alimentando delas nos próximos, se assim Deus nos direcionar. Mas eu, querendo fugir da conclusão desse assunto, o Espírito Santo passou o dia no meu coração, me orientando a continuar tratando desse assunto de batalha espiritual. E não tem como falar de batalha espiritual se nós não voltarmos a Efésios capítulo 6. Abra a Bíblia, por favor. Marque aí Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Mas eu quero aqui ler com cuidado a leitura base que fizemos, principal do culto. Marque aí com o dedo Efésios 6 e 10 e vá lá para a leitura de hoje, 2 Coríntios 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A partir do verso 3, 2 Coríntios 10 e 3. Quem achou, diga amém. Quando eu parar, você continua, tá bom? Tem um número pequeno de irmãos, mas dá para a leitura ficar bonita. Porque andando o que é que acontece quando não andamos na carne, ou andando na carne? Não porque andando na carne, não militamos segundo leia o verso 4. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa. Tem uma tradução que diz: pois, embora vivamos como homens, preste atenção aqui agora, você vai comparar esse texto que eu estou lendo com esse que está na sua tradução. Essa outra tradução diz, no verso 3, para você entender melhor o que é andando na carne: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Veja que já abriu um leque de raciocínio aí. Paulo está dizendo, você quando aceita Jesus, você não deixa de ser homem. Não é somente os homens, aqui é de forma genérica. Ele está tratando da natureza caída. E eu quero aqui abrir um parênteses. Quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Então, Jesus, quando entra na vida de qualquer ser humano, e isso acontece como? O ouvir a palavra
A palavra vem na minha mente, eu raciocínio, eu entendo, logo fico desesperado, porque eu sinto que estou debaixo da ira de Deus. E esse desespero vai servir para que o Espírito Santo me conduza ao Calvário, me tire das trevas e me transporte para a luz. Diga, para a luz. É por isso que o verdadeiro convertimento, ele brota lágrimas nos nossos olhos. Porque a raiz do verdadeiro convertimento trata-se de um verdadeiro arrependimento. Converter-se é mudar a direção. Eu me arrependo dos meus pecados. Estou convicto dos meus pecados. Esse arrependimento vai produzir uma tristeza profunda na minha alma. A alma é a sede das emoções. Estamos aprendendo isso na escola bíblica dominical. Razão, emoção, evolução. A volição faz parte do homem espiritual, que é dividido em dois: alma e espírito. É o homem interior. O homem exterior, carne e osso. É esse tabernáculo de carne. Então, sem Jesus algemado, acorrentado. Por quê? Pela carne, pelos seus desejos. O Senhor do homem sem Deus é as suas vontades. O que ele quer, ele faz. E não pensa nas consequências. Ele vive para satisfazer seus desejos, que está fora de ordem. Por que está fora de ordem? Porque a ordem natural é eu ser. O homem natural, o homem carnal, desculpe. O homem de carne e osso. Essa é a palavra certa. O ser humano normalmente foi criado, originalmente criado, para dominar seus desejos, sua vontade, sua razão, suas emoções. O pecado entra na humanidade e gera essa anomalia. Qual é a anomalia? Muda agora a vontade, o sentido, os desejos passam a dominar a natureza humana. Então o homem vive igual um animal, pelo instinto. O animal, ele vive pelo instinto, ele faz pelo instinto, ele anda pelo instinto, ele não pensa, ele não tem raciocínio. Então quando Pedro diz que aquele que estava com Deus e volta ao pecado é igual a um porco que se espoja na poça de lama, ele está trazendo para a gente essa ilustração, para a gente entender o que é um homem sem Deus. Se você compreendeu, diga amém. Só que quando a palavra vem ao coração, vem aos nossos ouvidos, e verdadeiramente eu entendi o que é o Evangelho, logo eu me arrependo, que gera o quê? Tristeza profunda. E essa tristeza profunda vai gerar abandono dos meus pecados. E esse abandono dos meus pecados vai me fazer confessá-los perante Deus. Logo, desesperada está essa criatura. O Espírito Santo vem, é por isso que o homem não tem condições de se salvar só. O Espírito Santo vê essa situação de quebrantamento, sem saída para esse ser, e conduz ele para Cristo. É por isso que foi o Salvador que veio à terra resgatar o homem. Não foi o homem que foi ao encontro de Deus. O homem a cada dia se distancia, cada vez mais, vai para longe, alienado de Deus. Porque a natureza caída faz isso conosco. Nós precisamos entender esse X da questão aqui. Jesus nos libertou do domínio, da prisão da carne, da natureza caída. Mas ainda existe em mim, em ti, em nós, ainda existe essa natureza. Não pode dominar mais. Se dominar, é meu Senhor. Se não dominar, Jesus é o meu Senhor. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer: veja a quem você está servindo. Se está servindo a Jesus, obediência, filho da luz. Se servindo a carne, ao pecado, ao diabo, filho do diabo. É assim que acontece. Nisso vereis se servis a Deus ou ao diabo. Aí ele mostra uma forma de ver se eu amo meu irmão. Veja só, se eu tenho alguma treta, alguma birra com meu irmão, a Bíblia que diz: eu não sou filho de Deus, ainda existem em mim prisões do pecado. O Jesus que você canta, adora e ora falando com ele, ainda não é completamente Senhor da sua vida. Tem que ter cuidado com isso, irmão. Porque às vezes nós estamos sentados na mesma fileira de cadeira
e nós não dirigimos a palavra a outra pessoa. E quando dirige a palavra, é com problema, é com briga. Isso é uma evidência que nessa área da sua vida, Jesus ainda não é Senhor. É necessário Jesus abraçar essa área da sua vida. É necessário você abrir. É como Jesus passou lá em Samaria, a Bíblia diz, foi necessário passar em... Porque Samaria era uma área daquela região que Jesus ainda não tinha passado. Da mesma forma é a nossa vida. Tem áreas da nossa vida que nós temos domínio, que nós controlamos, mas tem área que a nossa carne ainda impera. E essas são as nossas batalhas. É por isso que Paulo diz aqui, precisamos entender que a nossa batalha não é como nós pensamos, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Porque nós perdemos sempre nessas áreas. Olha aqui para mim, não adianta. Olhe para mim aqui todos. Eu não quero ninguém aqui perdendo a atenção, por favor. Escuta, todo mundo está me ouvindo? Diga amém. Pronto, preste atenção. Sabe por que você perde todas as vezes nessa área da sua vida essa batalha? Você sabe por quê? Porque você está lutando uma luta com as ferramentas erradas. Não se luta no reino espiritual com as armas carnais. Todas as vezes que nós lutamos lutas espirituais, se utilizando de armas carnais, perdemos. É por isso que você não consegue resolver esse problema. É por isso que essa rixa não se acaba. É por isso que toda vez Satanás consegue brecha e vai aumentando mais ainda o problema. E você vai ficar até quando assim? Até quando brincando com as coisas espirituais? Se Jesus está tratando com seriedade isso aqui. É um risco isso. Então todas as vezes que nós entramos em batalha, e a batalha não é visível, é invisível, irmão. A Bíblia fala, nós vamos tratar sobre isso. Então é aqui, olha, no mundo onde os olhos não alcançam, que está a astúcia, a sagacidade de Satanás. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5. Então veja que ele diz aqui, as armas com as quais lutamos não são humanas. Eu estou lendo o verso 3, agora o verso 4, nessa tradução. Na sua tradução diz, porque as armas da nossa milícia não são, aí ele diz aqui, as armas com as quais lutamos não são humanas. Você nunca pode lutar no mundo espiritual usando armas humanas. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo, a Deus. Então, como é que nós vamos lutar as lutas espirituais? Se utilizando das armas espirituais. Como é que eu vou utilizar as armas espirituais? Obedecendo a Cristo. O problema todinho é esse. É que você obedece a todo mundo, mas não obedece a Cristo. Não serve de nada. De nada. Você nunca vai resolver o problema. Porque o princípio é obediência. Só existe verdadeira humildade se existir obediência. Eu preciso obedecer para ser humilde e humilde para se santificar. É sério isso. Deu para entender o nível da batalha que nós estamos enfrentando? Diga amém. Aí vamos agora lá para Efésios, capítulo 6. Todos, por favor. Eu sei que é um estudo que incomoda, mas é para isso mesmo que Jesus botou no meu coração. Você sair daqui cheio de raiva de você mesmo. A palavra nos confronta, irmãos. Nesse evangelho xoxo, fofo, ensinado por aí. Não. A gente tem que vir para o culto de ensino e ver o quão distante nós estamos da realidade espiritual que era para nós estarmos. É sério isso aqui, não é brincadeira. Efésios capítulo 6, verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Verso 11, a igreja. Continue, verso 12 em diante. Para um pouquinho aí, olhe para cá. Eu sei que eu já falei, estou revisando aqui. Já é a terceira aula sobre isso aqui, esse assunto. Eu estou revisando porque tem gente aqui que não estava. Você observou, eu disse aqui que nós temos que ir na batalha, não podemos seguir o padrão humano. Padrão humano é tapa no pé do vidro, é palavra, é revidar, é com sangue, carne, é com força própria. Mas a Bíblia diz que não é nem por força, nem por Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Por quê? A nossa batalha não sou eu que pelejo. Tem um versículo que é dito direto no ciclo de oração: nessa peleja não tereis de pelejar, eu pelejarei por vós. Não é assim? Só que a gente não deixa. A gente quer pegar no gogó do outro. Irmão, você está pensando que eu estou falando que é brincadeira só para você rir? É verdade. Tem gente aqui, começando por mim, que passou essa situação hoje. Hoje passou essa situação. Por isso que Jesus está tratando. Tem gente aqui dentro que vive essa situação. É por isso que Deus manda a palavra para tratar isso. Só que observe, eu tenho que ter cuidado no uso da ferramenta certa para batalhar e tenho que entender quem é meu inimigo. Essa pessoa que está do seu lado aí, irmã Jaciclete, está do lado da mãe. Ela foi sabida hoje. Ficou do lado da mamãe dela. Olhe para ela, olhe aí uma para a outra. Olhe, eu não faço isso, não, mas eu vou fazer agora. Diga, ei, faça assim, ei. Você não é meu inimigo, não. Você não é meu inimigo, não. Sabe quem? Agora solta a mão dela. Aí você vai fazer assim agora, ei. Você é meu inimigo. Você é meu inimigo, esse. Sabe quem é meu maior inimigo? Eu. A minha natureza caída, em tudo. Em todas as instituições, religiosa, social, família. O maior obstáculo da minha vida sou eu mesmo. Sou eu que limito a minha mente. Sou eu que limito o meu avançar. Sou eu que limito o meu andar, o meu falar. O primeiro obstáculo que Satanás se utiliza para nos frear, para nos fazer ficar assim, olha, parado, e até dar um cochilozinho, é o cão. Faz isso. Usando o quê? A nossa natureza, a nossa carne, a nossa velha natureza. Olha aqui para mim, deixa o irmãozinho no banheiro. Olhe para aqui. Precisamos entender isso, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Essa pessoa que está do seu lado foi Deus que botou. Mesmo que ela não seja do jeito que você quer, que ela não faça o que você quer, que às vezes ela lhe afronte, que às vezes ela diga um desaforo, mas Jesus botou ela do seu lado para você cuidar, para você amar, para você suportar. E isso é que é igreja. Igreja não é um aglomerado de pessoas perfeitas que só têm santidade e já estão voando para ir para o céu. Isso é mentira. Começando por quem está no púlpito. Eu não gosto desses pastores, com todo respeito a eles, que traz essa falsa característica da vida pastoral. Como se o pastor fosse um querubim. A única diferença que existe de mim para vocês é um peso. E não quero saber o peso que está aqui nessas costas, não. Só isso. Tirou esse peso de um chamado, eu posso ser pior do que você em alguma área da vida. Você pode ser mais desenvolvido em alguma área. Tem que ter coragem para dizer isso, irmão. E é a verdade. Eu digo aqui no meio do mundo. Tem áreas da sua vida que você pode ser mais desenvolvido. Se fosse traçar um gráfico aqui, Pareto, aí colocava alegria, tristeza, dor, obediência, as qualificações e as deficiências, os pontos de melhorias de cada um da gente. Vocês ficariam surpresos se a gente colocasse aqui dos discípulos de Jesus, a personalidade. Está aqui o número de cada um.
a obediência, o temor, a verdade, o caráter, e Jesus dessa nota, vocês iam errar tudinho, porque não ia passar nenhum pela peneira. Imagina a gente, que nós não vimos Jesus como eles viram, não tivemos o prazer de andar com ele 3 anos e meio. Então precisamos entender que igreja não é um lugar para a gente estar selecionando, segregando, criando ilhas, criando partido, criando grupo. Não, igreja não tem grupo, não tem partido, não tem panela, não tem tapete, não tem preferência, não tem melhor. Não, é tudo igual. Jesus passa a régua assim, olha, e é tudo comprado e lavado pelo sangue, tem o mesmo preço e valor para Jesus. O mesmo valor que eu tenho, tem com todo respeito o irmão que varre, é o mesmo, é eu que varro aqui também, é o mesmo valor, você entendeu o que eu quis dizer? O mesmo valor para Jesus. E que besteira é essa que a gente tem, de estar com essas besteiras entre nós mesmos, irmão? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da... Sabe por quê? Porque eles são mais unidos do que nós. Quando eles têm um objetivo, aquele que não é salvo, tem um objetivo, eles se unem, se defendem, dão até a vida, derramam o sangue, mas não abrem mão daquele propósito, daquele objetivo. A gente não, a gente fica se fragmentando, nós ficamos enfraquecendo-se, nós ficamos enfraquecidos, porque Satanás faz isso, fazendo como? Dividindo, afastando, botando barreira. Aí a pessoa que você tem uma barreira com ela, Satanás sabe, se essa barreira cair por terra, não tem quem segure vocês duas, não tem quem segure vocês dois. É por isso que Satanás investe nessa área frágil e tenta manter vocês distantes uma da outra. Não consegue nem olhar na cara, nem direcionar a palavra. E quando direciona, é amaldiçoando, é dizendo coisa ruim, é julgando, interpretando o que pensa, sem saber o que está no coração. Aí Jesus não gosta disso. Aí manda uma palavra dessa para dizer: olha, atentai-vos, que Satanás está instrumentalizando isso para deixar vocês distantes, porque ele sabe, se vocês fizerem assim, o reino dos céus ganha, não tem quem segure vocês. É difícil pregar, né? Mas é a verdade, é isso. Aqui diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos vivendo em uma era em que o visível tenta sufocar o invisível, e a humanidade fascinada pelo material, escuta isso aqui, ignora o espiritual. Eu vou dizer de novo, preste atenção. Nós estamos vivendo em um tempo em que o visível tenta sufocar o invisível. E a humanidade, fascinada pelo material, ignora o espiritual. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia, revela que há uma guerra invisível acontecendo em torno de cada cristão. É uma batalha entre o reino de Deus e as forças das trevas. Uma guerra antiga, travada desde a queda de Lúcifer. Isaías 14:12. E que se intensifica à medida que o fim se aproxima. Apocalipse 12:12. O cristão não é chamado para viver uma vida pacífica em um mundo espiritual em guerra. Deixa eu lhe dizer aqui, nós estamos em guerra, querido, acorde para Jesus. Que mundo é esse que você está vivendo? Que você ainda não percebeu isso? Tanto tempo de crente, não é? Mas está vendo que tempo de crente às vezes não quer dizer nada. A gente fica o tempo todinho aqui, perdeu o tempo todinho, e não entendeu esse princípio. Nós precisamos entender que nós estamos em plena guerra espiritual. Não existe bandeira branca, nem de lá para cá, nem daqui para lá. É uma guerra que nós já sabemos quem é o vitorioso. Dê glória. Já somos mais do que vitoriosos, mas nós precisamos permanecer na posição de vitorioso. Assim sendo, nós empurraremos Satanás para dentro da casa dele, e as portas do inferno, onde ele está guardado lá, trancado, e as portas do inferno, fala de ataque. A posição da igreja não é de defesa,
A posição da igreja é de ataque. A sua posição não é de defesa no mundo espiritual. A sua posição é de ataque. Então honre essa posição de vitorioso e de ataque que Deus lhe colocou. O que Satanás quer é lhe enganar, ludibriar, deixar você em uma posição de coitadinho, de pequenininho, de não entender a autoridade do nome de Jesus que há sobre a sua vida. E com isso ele ganha espaço, domina, acorrenta, cria confusão, problema. Parece que as batalhas não se acabam e lutas que não chegam ao fim, e não existe um regozijo nas batalhas, é um cansaço espiritual. Sabe o que é isso? Falta de posicionamento. Aflições é promessa de Jesus. Ele diz: tereis no mundo aflições, mas é passando, como disse o finado cantor, é passando pela prova e dando glória a Deus. É apertado o caminho, mas o caminho é apertado, mas não impede você de avançar. A porta é estreita, mas você se arrasta, se arrebenta todinho, porque existe um fogo dentro de você que diz: avance, 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 avance. É assim. Está sentindo esse fogo aí? Aqui parece que está em chama aqui em cima. Então precisamos acordar para isso. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 6, nos desperta para essa realidade. A expressão no verso de número 10, quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. A expressão fortalecei-vos no Senhor, no grego, no original, indica uma ação contínua de receber força sobrenatural. Antes dele descrever a instrumentalização espiritual que você vai utilizar na batalha, ele está nos lembrando antes dizendo: olha, não vai faltar força, não vai faltar apoio. Lembra de Eliseu e o servo dele? O servo chega assustado, medroso, aí viu o grande número de exército que tinha cercado aonde o profeta estava. Assustado estava o coração do servo de Eliseu. Aí Eliseu sai para fora, ou melhor, sai, redundante, né? Ele sai, aí olha aquela situação, vê o desespero do seu servo, aí diz: oh Senhor, abra os olhos dele. O que é que ele estava dizendo? Faz ele entender que a batalha não é contra a carne e o sangue, não. Há no mundo espiritual aqui uma quantidade espiritual maior de anjos. Aí ele diz: mais são que estão conosco do que o que estão com eles. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Mais é a proteção de Deus sobre a tua vida do que o ataque de Satanás. Nunca Satanás vai conseguir te atacar. 1000 cai do lado, 10.000 cai do outro, mas tu não será atingido. E a prova é tanta que tu está aqui, tu já passou por tanta queda, por tanta luta, idas em vidas, pessoas com uma vida espiritual oscilante assim, olha, mas hoje Jesus marcou encontro contigo, te trouxe, te colocou aqui, tu nem esperava estar aqui neste lugar, mas é prova do amor de Deus, da proteção. Quando ele diz aqui: fortalecei-vos, fortalecei-vos, ele estava dizendo: não importa o que aparecer na trajetória, se existir no teu coração ainda fé, eu vou te buscar onde você estiver, eu vou te atrair onde você estiver. Há uma atração do céu para a terra. Oremiaço, de quem minha fúria? Que nemiaço, de mim te eu faço. Há uma ação contínua de receber força sobrenatural. Mas para isso nós precisamos estar na posição. Posição de quê? De vitorioso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a luta. Ah, pastor, mas o senhor sabe a luta que eu estou enfrentando. Sei. Mas eu sei também quem é o Deus que você está servindo. E hoje ele te trouxe aqui, me trouxe aqui. Ah, como Jesus sabe que você está no limite. A gente só deixa para a última hora, é do brasileiro mesmo, irmão, é. E Jesus sabe que você já rompeu
todos os seus limites. E hoje Ele te trouxe aqui. Há uma força. Eu sinto. Há um trabalhar do céu nesse culto de ensino aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. Jesus está fortalecendo o fraco. Como eu sinto a mão forte e poderosa. Parece que está sobre a minha vida aqui nesta noite. Está se estendendo sobre a igreja. Há um derramamento de força aqui nesta noite. É noite de Jesus fortalecer o fraco. Renova aquele que nunca mais falou em mistério. É nesta noite aqui, através desse ensino, que Jesus marcou esse encontro contigo e já está te renovando aí. Já está sentindo a presença de Jesus? Isso é a força do alto que está sobre a tua vida aqui nesta noite. Dá para você glorificar o nome de Jesus. Então Paulo, quando diz isso, ele está dizendo: não confiem em suas próprias forças, mas sejam continuamente fortalecidos pelo poder de Deus. Nosso inimigo é real. Vamos lá? Nosso inimigo é real, invisível, inteligente e estratégico. Preste atenção nisso aqui. O nosso inimigo é real. Não existe um mito. Não é uma história de carochinha. Nós estamos em guerra e existe um inimigo real, invisível, inteligente e estratégico. Ele se move por meio de mentiras. Estou falando agora de Satanás. Mentiras, enganos, preste atenção. Mentiras, enganos, tentações e distrações. Veja as estratégias dele. Mentiras, enganos, tentações e distrações. Pare aqui, olhe para mim. Todas as vezes que alguém chegar para você, coloque isso em prática em nome de Jesus. Paulo está fazendo falta, esqueci minha toalhinha. Tu trouxe? Tem um lenço aí? Tem. Vem cá, me socorre. Todas as vezes que alguém chegar para você e dizer: tu sabe o que o pastor falou naquele momento? Olha, vem cá, eu penso. Olha, já começa aí. Eu penso. Quando você ouvir, eu penso. Já acabe com isso. Porque ninguém sabe o que eu pensei. Eu não sei o que você pensou. Então, a mentira já começa daí. A distração já começa daí. A tentação já começa daí. Então, todas as vezes que uma pessoa chega para mim e diz: pastor, eu penso que o presbítero Marco, eu digo: está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na tua vida. Vai para lá. Para por aí. Então, nós não podemos alimentar esse tal de eu penso. Eu penso que a irmã tal. Eu penso que o irmão tal. Não pense nada. Você tem que ver. Você tem que ouvir. Você tem que ver o comportamento real da pessoa. Não pode ser o eu penso. O eu penso hoje tem sido um instrumento de Satanás para atacar a nossa alma. Tem pessoas que imaginam, vai sair do culto daqui pensando coisa que não era para pensar, em relação a outra. E não pense que isso é bobagem não, daqui a pouco está depressivo. Daqui a pouco está com ansiedade. Daqui a pouco está estressado, que é as 3 mazelas desse mundo. Daqui a pouco está cheio de doença no corpo, porque começa no espírito. Se o espírito não está saudável, suscetível à enfermidade, está o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. É por isso que Paulo diz que o processo de ação do Espírito Santo seja no teu espírito, alma e não é corpo, alma e espírito. Então, se o espírito é renascido, quem é que revive o espírito do homem? João 3:3, não me falha a memória, Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Estava falando da pessoa nascer de novo. Estava falando de Nico nascer de novo, Nicodemo? Não. Estava falando do espírito dele. Então, o espírito do homem é a parte mais profunda que ele tem. É onde existe o templo de adoração, é a morada do Espírito de Deus. Então só é revivificado
ressuscitado com a ação da palavra, com a ação do Espírito Santo. Assim como o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus, o Espírito Santo, através da palavra, ressuscita o nosso homem interior, tratando-se do Espírito do homem. Diga amém. O Espírito do homem tornando-se um altar de adoração. Veja como isso é profundo. Estou falando de batalha aqui, viu? O Espírito do homem estando verdadeiramente restaurado, não quer dizer que a alma e o corpo não vai sofrer mazela. Isso é doutrina triunfalista, mentira, heresia, não tem base na Bíblia. Mas eu preciso entender também, com equilíbrio, com raciocínio, que se meu espírito está bem, se o meu espírito está no exercício da fé, está robusto, eu protejo cada vez mais a minha alma e o meu corpo. Se eu protejo a minha alma dos ataques de fora para dentro, eu estou protegendo os meus sentimentos, as minhas vontades e a minha razão. Porque existem muitas pessoas não crentes hoje, deprimidas, ansiosas, estressadas, os nervos à flor da pele, tomando remédio, e não resolve, e não resolve, e não resolve. Porque a psiquiatria não é pecado ir lá, a psicologia também não, mas são limitados, como qualquer outro mortal, como qualquer outra ciência. Tem coisa que o psiquiatra e o psicólogo não conseguem resolver, porque é limitado. A Bíblia diz que a palavra não, vai até na profundeza da divisa da alma e do o espírito não é tratado com o humano. Não. Quem trata unicamente o lado espiritual, o espírito do homem, é quem o criou, é Deus. Então precisamos fazer manutenção do nosso espírito, do templo e morada do Espírito Santo, para que essa manutenção nos deixe protegido das mazelas que estão ao nosso redor. Fazendo isso, nós estaremos cuidando da nossa alma e do nosso corpo. Por isso que tem crente que faz também terapia, não é pecado. Mas ele faz terapia lá com o psiquiatra, com o psicólogo, faz seus atendimentos. Mas vem tratar o espiritual com quem? Com o pastor. Porque é cada um no seu quadrado. Então tem um trabalho especial, qualificado para isso, mas vai até aqui e daqui para frente é com Deus, é com o líder religioso. Então nós que somos crentes, nós temos a ação do Espírito Santo para nos favorecer. Por isso que vez ou outra acontece aqui no meio da gente, irmãos que dão testemunho. Eu vivia preso em remédios para dormir e agora Jesus me libertou e foi assim. Está entendendo? Não é que é pecado tomar o remédio. É que existe uma ação sobrenatural direta para Deus mostrar ao homem que ele é limitado e que Deus age com soberania. Diga amém. Então precisamos cuidar do nosso espírito, para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso corpo. Quem entendeu? Diga amém. Então veja que Satanás ele procura mentira, enganos, tentações e distrações, buscando o quê? Qual é o objetivo dele? Enfraquecer a fé, roubar a paz. Olhe, vai prestando atenção. E quebrar o relacionamento do homem com Deus. Qual é a primeira ação? Buscando enfraquecer diga a fé. Enfraquecer a fé. Qual é a primeira ação do nosso inimigo? Enfraquecer Por que ele se preocupa em enfraquecer a fé? Porque sem fé é o quê? Vamos lá, Hebreus capítulo 6. Eu acho que é 6. 12, 6. Não é 11. 11, 6. Não é? Eu ia dizer 6 e 11. Inverti. Vamos ler. Hebreus 11 e 6. Vamos lá. Ora. Sem o quê? É o quê? Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, por que o nosso inimigo procura enfraquecer a fé? Porque ele sabe que é impossível para o homem agradar a Deus se não exercitar a fé. Então, o que é que nós estamos aprendendo hoje para vencer os nossos inimigos? Que é a minha pessoa, eu sou inimigo de mim mesmo, como também Satanás e seu reino. Para vencer a carne, vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer o sistema mundano, eu preciso fortalecer a estrutura da minha fé. Porque sem fé é impossível vencer essa batalha. Eu não estou falando aqui do dom de fé que faz acontecer prodígios, não é isso. Eu estou falando de relacionamento. É independente de ser batizado com ou no Espírito Santo. É ser batizado pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo é convertimento. É ter novamente intimidade com Deus. O batismo com ou no Espírito é um revestimento, um plus de poder para uma determinada utilização da sua vida no reino de Deus, aqui na terra, para que ele avance. Mas quem introduz o ser humano na igreja, no corpo de Cristo, é o Espírito. Por isso que é o batismo pelo Espírito. Estou falando disso, de convertimento, não de fachada, de verdade, de ser verdadeiramente salvo. Exercício de fé, olha aqui para mim, exercício de fé, não é estar somente no culto de doutrina. Exercício de fé, não é somente estar no círculo de oração. Exercício de fé não é somente estar no evangelismo. Exercício de fé não é somente o pastor estar pregando e ensinando. Não. Exercício de fé é constância. Aonde eu estiver, eu estarei emanando glória para Deus. O meu momento de culto não se restringe ao prédio da ADCeara, da Assembleia de Deus, da Batista, da Congregacional, do Vale da Bênção. Não, não se restringe a essas instituições sérias. O meu culto racional é aonde eu estiver. Aonde eu estiver, Deus está sendo adorado e visto. Falar de Jesus é bom. Melhor ainda é você falar sem dizer nada. Você entendeu esse mistério? Eu vou dizer de novo. Falar de Jesus é bom. Melhor ainda é você falar dele sem dizer nada. Profundo isso, né, presbítero Marcos? Através do seu andar, através do seu fazer, através do seu agir. As pessoas estão vendo quem no pastor Renato? Pastor velho carrasco, cheio de besteira, e que manda em tudo, e que é autoritário, e que persegue, e que maltrata, e que tem uma bola que ninguém tem acesso a ele. Pastor é esse, é um pastel, né? Pastel de óleo fritado. Jesus era assim? Todas as vezes que nós estivermos para fazer algo, lembre dessa pergunta: como é que Jesus faria? Aí você faz como Jesus. Principalmente no momento crítico. É esse momento aí que você pensou. Contra essa pessoa que vem na sua cabeça aí agora. Pronto. É nessa situação. E contra essa pessoa aí. Aí você faz como Jesus. Nós precisamos exalar o cheiro de Cristo no mundo. A igreja precisa ter um magnetismo nela para atrair as pessoas para dentro dela. Se nós vivêssemos pelo menos 90% daquilo que nós pregamos, essas igrejas não estavam mais vazias. Tinha fila de gente aqui para entrar, sedentas para receber o que você está recebendo. O que é que falta? Falta Cristo em mim.
Falta Jesus ser visto em minha vida. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Está vendo o que é evangelho? O que atrai as pessoas para a igreja é o cheiro suave de Cristo. Eu sou do tempo que na fábrica não precisava dizer que era crente, não. Eu sou do tempo que na escola não precisava dizer que era crente, não. Estou defendendo aqui placa de igreja, nem costume, estou nem tocando em nada disso. Eu estou falando de vergonha, de caráter. Eu estou falando aqui de algo profundo, de Cristo dominar essa carcaça aqui, de Cristo ser verdadeiramente Senhor disso aqui. Não precisava dizer não na escola. Só em olhar. Não precisamos trazer para os dias de hoje. Não precisava dizer que era crente no shopping. Caminhando no pátio aqui de evento, não precisava. Na academia, não precisava dizer que era crente. É pecado ir para a academia? Não. Agora tem como ir. Como crente. Como crente. É pecado caminhar, correr no meio da rua? Não, a gente está marcando o dia para sair correndo, os irmãos. Tudinho, eu e eles. Eu botar os gordinhos, tudinho para ficar magro. Né, irmão Reginaldo? Vamos botar. É pecado? Não. Agora tem um padrão. Nunca envergonhar o nome de Cristo. Está vendo que a maioria das nossas batalhas é contra nós mesmos? Nós satanizamos as pessoas. Colocamos o diabo das pessoas e pior ainda, dentro da igreja. Satanizamos o nosso irmão. Satanizamos o carteiro para não ler a carta. É assim o provérbio que diz. E o problema todinho é você. O problema todinho da história é você. Sou eu. É necessário arrependimento. É necessário quebrantamento. É necessário ter uma experiência verdadeira com Jesus. Se quebrar na mão do oleiro. Voltar com urgência para o primeiro amor. Viver verdadeiramente isso aqui. Bíblia é que precisa ser visto na minha vida. Pegue aí, meu filho, por favor. É isso que é necessário. Guarda. É isso que é necessário. 1 Pedro 5,8. Não é muito glória não, né? Eu acho é bom, está todo mundo escutando. Mas a gente da glória aí não escuta direito. Se eu perguntar aqui a mensagem de domingo, poucos vão dizer. Tanto glória que teve aqui em movimento, nem lembra direito. Mas a de hoje vai ficar na sua mente também. Eu duvido você esquecer. 1 Pedro 5,8. Como é que diz? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Você prestou atenção no que leu? Prestou. Tem certeza que você prestou atenção? Eu vou ler de novo, devagar para você entender. Sede sóbrios, escute, vigiai. Sede sóbrio é raciocínio, inteligente, que vai nos levar para o discernimento. Discernimento de espírito é um dom. Mas a palavra de Deus é um instrumento que o Espírito Santo utiliza para nos capacitar também com discernimento. Então tem pessoas que têm um talento diferenciado para discernir, saber se é Deus, se é o cão, se é o homem. Tem pessoas que são dotadas, a Bíblia chama de dom de discernimento de espírito, saber a origem. Mas a leitura, a meditação e a prática da palavra também me capacita para usufruir desse discernimento espiritual. Não de forma sobrenatural direta, mas através da palavra. Então, sede sóbrio aqui é leia, medite e viva. Raciocine, entenda. Agora, para você se manter sóbrio, você precisa
Vigia, veja se não aparece aí. Sede sóbrio. Aí ele complementa. Vigiai. Eu preciso vigiar. O que é vigiar? Manter. Perseverança. Por quê? Para ser sóbrio, vai acontecer dificuldades para se manter sóbrio. Lutas, ataques. Satanás nunca atacou alguém que não era sóbrio. Porque eu disse que ser sóbrio aqui é discernir. E discernir aqui é ler, meditar e aplicar. Fala de obediência direta à palavra, sem se preocupar com a consequência. Lembra de Daniel? Vai ser jogado na cova. Ele parou de orar. Aqueles 3 jovens, o forno já foi aumentado 7 vezes. Pararam, continuaram sóbrios. Então o diabo só ataca quem é sóbrio. É por isso que você, minha santa linda, tem um pregador que diz assim, meu lindinho, né? Então você, minha lindinha, com todo respeito, você é muito atacada por causa disso. Porque você tem tentado se manter sóbrio. Tem um preço para isso. Eu nunca vi moleque no meio de rua jogar pedra em pé de manga que não tem manga. O moleque joga a sandália e joga um pedaço de pau, um negócio para derrubar um pé de mangueira que tem manga. Não é assim? Então o diabo só ataca quem está frutificando. E frutificar é a essência de Cristo no ser, no viver. Aonde você chegar, os demônios correm. Não bater dos seus pés na terra assim, ó. O seu joelho quando cai no chão, sua mão quando se levanta, você quando abre a boca, aí tem uma intimidade, tem um crédito no céu. Sabe o que é isso? Ser sóbrio. Isso é autoridade espiritual. Só que o conselho é, se mantenha sóbrio. Sóbrio não é o status que você alcança. 1000 seguidores e deixa, e não está mais preocupado com isso. Fala de manutenção, investimento. Essa palavra vigiar aí, fala de constância, permanência, atenção. Fica ligado. Porque tu vai ser distraído, daqui a pouco tu não tem nada de sóbrio. Aí ele diz, seja sóbrio, vigiai. Aí ele vai justificar o conselho. Aí ele diz, por quê? Quem? Olha aí na Bíblia. Porque o vosso, esse é adversário. Aqui tem uma qualificação negativa. O diabo sim, não é amiguinho não. Cuidado para não estar pegando na mão do cão e andando como amigo, sem perceber. Ele não vem às vezes com chifre, com espeto, vou lhe matar. Às vezes vem todo perfumadinho, bonitinho, com a barba bem feita, um degradê, uma mini saia, um batom. Às vezes ele vem assim. Cuidado, atenção. Cuidado, não é todo mundo que é amiguinho não. Só é amiguinho aqueles que é irmão em Cristo Jesus. E tem uns que ainda faz raiva, mas é amigo, é irmão. Aí ele, sede sóbrio, vigiai. Aí ele diz quem é o adversário. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. O que é que significa isso? Andar ao derredor, bramando como um leão. Primeiro lugar, ele não cansa não, viu? Ele não é igual a mim e você não. Que eu canso de fazer raiva a você. Você cansa de fazer raiva a mim. Abra mão agora, fazer que nem Pilatos. Vou lavar minha mão. A gente não diz isso quando cansa. O diabo não diz isso não. Enquanto ele não conseguir o que ele quer, ele vai tentar. Ele não vai desistir. Não tem bandeira branca, lembra? Essa palavra aqui que diz que ele anda em derredor, fala de constância de ataque do reino das trevas contra a vida daquele que é sóbrio. Isso é sério. Por isso é necessário a sobriedade, ser sóbrio, vigilante. Ele não vai parar enquanto ele não conseguir. E ele vai futucar nessa área frágil, que você sabe. Eu dou exemplo direto aqui, irmão. Vou dizer de novo. Só basta o irmão Marco dizer, vou começar a fazer dieta. O senhor precisa? Precisa, né? Vou mexer com ele agora. O senhor gosta de comer o quê? Tudo. A dieta da lua.
Debaixo da lua ele come tudo. Não é? É a dieta da lua. Aí ele fez dieta agora de refrigerante. Sabe o que é que o diabo faz? Só porque lá dentro dele, ele decidiu e agora está evidenciando fora. Preste atenção, isso é didático. O diabo não consegue saber o que eu estou pensando, mas ele é um ser espiritual e por viver no âmbito espiritual, ele tem mais sensibilidade e qualidades do que eu e você. Se eu percebo se você está prestando atenção ou não, se você está com tique nervoso porque não está gostando, porque a palavra está mexendo com você e não sei o que, está doido para ir embora e não dá 9 horas. Se eu consigo perceber daqui que eu sou falho, imagina o diabo que é falho, mas é um ser espiritual que não é limitado a essa natureza de carne. Então, as nossas fraquezas não é dita pelo nosso irmão. As nossas fraquezas é dita por nós mesmos. É nós que abrimos a boca, somos nós que praticamos, pensando que estamos no oculto, escondido. Estamos dos olhos humanos. Mas no reino espiritual não. Tem alguém vendo. Ah, o diabo está em todo canto. Quem disse isso a você? Só Deus é onipotente, onisciente e onipré. Mas a Bíblia diz que ele arrastou com sua cauda 1/3 dos anjos do céu. Milhares de demônios. E sabe como é que ele faz a escala? Presta atenção na irmã Inês. Se ela começar a orar, se ela começar a jejuar, se ela começar a se dedicar a essa palavra que dá vida, fica no pé dela, fica investigando ela, descobre a área frágil dela. Aí descobriu que o irmão Marco agora não está tomando mais refrigerante. Sabe o que é que vai acontecer? Todo canto que ele chega tem a coca preta, gelada, com aquela que fica com a casca de gelo por fora. Eita, teve crente que babou agora. Diet, sem açúcar. Não é, irmão? Normal. Todo canto que ele chega vai ter isso. Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência isso? Sabe o que é isso? Estratégia. Porque ele sabe que você nessa área agora está frágil. Você lembra quando ele foi tentar Jesus? Jesus estava onde? Mateus capítulo 4, Jesus estava onde? No der? Quantos dias sem comer? Ele ofereceu o que a ele? Tijolo. Come essas pedras que vai virar pão na tua barriga. Transforma essas pedras em... Por que ele disse isso? Porque Jesus estava cheio, foi? Tinha comido uma rabada com cuscuz, igual eu comi na casa do irmão esses dias. Ele estava cheio de quê? De fome. Por isso que Satanás foi no ponto fraco dele. E é assim que ele age. E aqui quando diz que o diabo, vosso adversário, anda a derredor, é como se um investigador mandado por ele, um detetive, preste atenção, deixa a irmã ir no banheiro em nome de Jesus. Olhe para cá. Vocês perdem atenção fácil demais, irmão. Olhe para cá. Quando diz anda ao derredor, é similar quando você contrata um detetive e coloca do lado daquela pessoa, sem aquela pessoa saber que está sendo acompanhada. Aí o detetive diz, entrou em tal rua, tal hora, comprou isso, tal hora, saiu dali, entrou aqui, e não sei o quê, depois vai prestar relatório. No reino espiritual é mais ou menos isso que ocorre. É por isso que você falha nas mesmas falhas. Eita, de novo. Aí o peso na alma. Caí de novo. Falei de novo, pensei de novo, desejei de novo. Por quê? Porque ele anda ao derredor e fazendo zoada, bramando. Quando ele consegue o que ele quer, aí ele vem como um leão feroz para te manter dentro da toca assustado, medo. Fala de prisão. Ele vai te alimentar com as falhas para você nunca se libertar e ficar acostumado a ela. Chegará o tempo que a sensibilidade espiritual vai embora e para você vai acontecer aquela palavrinha mágica que diz: tem nada não, é assim mesmo.
andando de redor, bramando como um leão, tem esse significado em aplicação. Essa é a estratégia dele. Preste atenção, vamos lá. Já vou terminar. Buscando a quem possa, ao qual seja frouxo. É assim que diz. Ao qual resistir. Firmes aonde? Está vendo por que ele vem atacar a fé? Eu disse lá atrás. Não sei se você se lembra. Eu disse que a primeira estratégia dele é o quê? Desmoronar a tua fé. Porque sem fé você está vulnerável. Lembra de Pedro? É tu mesmo, Senhor, que está aí. Não. No meio do mar. Que negócio de doido é esse? Deixa eu ir. Aí ele, enquanto estava olhando, estava tendo vontade de andar aqui agora. Né? Vou andar, eu caio também. Aí ele foi. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Mas você observou que quando ele estava se afogando, quem foi que levantou ele? Jesus já sabia até onde Pedro ia afundar. Veja só. Escute, por favor, irmão Sérgio. Eu tenho que ser didático. Jesus está aqui. O Senhor é Jesus hoje. Não, fica aqui mesmo. Jesus. Eu pulei uma vez daqui, deu uma confusão tão grande. Deixa quieto esse palavra. Jesus é ele, eu sou Pedro. Isso é Jesus, né? Deixa eu ir até ti. Aí ele está aqui, olha, com o olho em Jesus, ó. Com o olho em Jesus. Fica aí, não sai com medo não. Tá com o olho em Jesus. Aí o barulho do mar, do vento. O leão. O falso leão. Aí Pedro. Meu Deus do céu. Aí, quando afundou aonde? Aonde? Nos pés de... Obrigado, irmão Sérgio. Jesus já sabia até o lugar onde. Isso é profundo, irmão. Aonde Pedro tinha condições de ir, de falhar. É por isso que a tua falha, o teu afundar, nunca vai surpreender a Deus. Jesus já sabe que você estaria aqui nesta noite, na situação que você está. E assim como Pedro afogado pelos medos da tempestade, do barulho do mar, porque tem vezes que o barulho do mar fala mais alto do que a voz de Jesus, e a gente não escuta, mas Jesus, eu estou me afogando, acabei-me agora, mas Jesus já estava ali, naquela escuridão, naquele mar bravio, naquele vento forte. Aí Jesus estende a mão, levanta Pedro. Isso é muito profundo, irmão. E hoje Jesus está fazendo isso contigo. Sabe por quê? Porque tu desse um passeio lá fora, a tua fé foi enfraquecida. Tu chegasse aqui todo fraco espiritualmente, afogado, comendo a água do mar sagrada, que não é alimento. Mas Jesus já sabia onde tu estava, está hoje aqui, olha, levanta Pedro, levanta, parece que eu estou vendo aqui espiritualmente, Jesus está levantando Pedros aqui nesta noite, que se distraíram com as distrações de Satanás. Eita, como tu caminhou longe, mas o vazio da tua alma não foi preenchido, o teu coração não achou, isso que tu está sentindo aqui, faz tempo que tu sentiu, essa tua alma magra, nanica, anêmica, frágil, hoje está sendo cheia, vai se alimentando aí da palavra, vai se alimentando desse poder do céu. Deixa o Espírito Santo te robustecer nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Resistir firme na fé. Por isso, queridos, eu concluo agora. Por isso a vida cristã não é um campo de lazer, mas um campo de batalha espiritual. O crente é um soldado e deve estar consciente de que a guerra é inevitável. Mas a vitória é garantida para os que permanecem em Cristo. Romanos, abra a Bíblia e eu encerro agora. Dá-me graça. Romanos capítulo 8, verso 31. O subtema diz, cântico de Deus é por... Isso é bonito, né? Aí ele diz, tanta coisa que meus olhos veem,
O que direi, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho que ficou um silêncio naquele auditório. Igual está aqui, ó. Isso é Paulo proclamando. Aí ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os... Isso é muito bonito. É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede. Olha quem intercede por tu, intercede por nós. Verso de número 35, todo mundo, vamos lá para a gente encerrar. Eu ia entrar no primeiro tópico, compreendendo a realidade da guerra espiritual. Fica para a próxima semana, tá bom? Fechamos essa introdução macro de estudo. Foram 3 terça-feiras, nós introduzimos esse assunto. Vamos dar continuidade, se Deus permitir, se Ele quiser, se não tiver outra urgência. No próximo culto a gente fala sobre compreendendo a realidade da guerra espiritual. Quem nos separará do amor de... Quem nos separará? Aí ele para, aí ele diz, a tribulação. Tu já foi atribulado? Terra, terrinha, tu já foi. Tu já passou por tribulação? Quem não passou, levanta a mão, quem não passou por tribulação aqui. Está aqui ou não está? Está. Aí ele diz, angústia. Quem aqui não passou por angústia? Ah, se você soubesse das angústias da gente. Mas a gente não está aqui. Aí ele diz, ou a angústia. Isso é a pergunta, viu? Quem nos separar do amor de Cristo? Ele diz, a tribulação. Ou a angústia. A perseguição. Alguém aqui não foi perseguido, não? Quem não foi, levanta a mão. Quem não foi perseguido? Cadê a primeira vida para Jesus? Tem? Todo mundo? Mas está aqui, não está? A perseguição. Ou a fome. Tanto a fome natural como espiritual. Essa fome aqui. Ou a fome. Ou a nudez. Aplica-se também espiritual e material. Ou o perigo. Ou a espada. Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o... Verso 37, toda a igreja. 1, 2, 3 e... Mas em todas estas coisas somos mais do que... Somos mais do que... Por aquele que nos ama. Porque estou certo, olha o que Paulo diz, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem batalha? Tem. Mas nada. O povo de Israel passou quantos anos no deserto? 40 anos. Mas Deus desistiu. Não entraram todos. Mas Deus estava sempre fiel. Porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel na tua vida. Você pode ter se distanciado. Você pode ter tomado outro caminho. Você pode ter falhado, errado. Mas Jesus mais uma vez está provando o teu amor, o amor dele para comigo, para contigo. E hoje te trouxe aqui para te acalentar com esse amor e te lembrar que se depender dele, nada separará ele de ti.
Deus estará contigo em todos os caminhos. Nunca te deixará só, nunca te deixou. Oh, glória a Deus. Pode todos te abandonarem, pode faltar tudo, mas eu duvido. Apareça um para dar testemunho e dizer que Deus abandonou, que Deus deixou. Duvida, onde está? Diga aí, diga aí. No pior momento da sua vida, lembre dele, se não for esse, lembre-se. Porque às vezes temos tudo, mas estamos como sem nada. Ore me achei que te ando nem me falho. Eu duvido ele lhe deixar. Daremos continuidade, todos em pé. Se Cristo comigo vai.